Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite, friburguenses. Estamos iniciando mais um programa em defesa do consumidor. Hoje, por motivo de força maior, os senhores devem estar estranhando que eu estou abrindo o programa, mas infelizmente o Niedo não pôde comparecer e nós resolvemos fazer o programa em respeito aos senhores. Hoje nós temos uma participação aqui na TV, mas é uma advogada lá da ABAC, que é a doutora Tânia. Doutora Tânia, boa noite. Boa noite, doutora Tabata. É com muita honra que eu estou aqui hoje e agradeço essa pessoa maravilhosa que é o Nildo por fazer parte desse corpo jurídico da ABAC. Obrigada. Boa noite, doutora Tabata. Finalmente. Boa noite, Tônio. Boa noite, doutora Tônia. Boa noite, friburguense. Mais uma terça-feira, mais um programa em defesa do consumidor. Liguem e participem. Hoje nós vamos abrir o programa, como sempre, seguindo aquela linha do editorial, das matérias que o Niedo sempre traz, que são assuntos pertinentes ao dia a dia do país e do município. Então, hoje, quem vai me assessorar nessa leitura aqui é a doutora Tabata. Bom, nós trouxemos aqui as leis que são leis que regulam um auxílio aos militares, né? Então nós temos aqui 4 leis e vamos lá. A Lei 3.527 de 2001, referente ao auxílio invalidez para bombeiros militares, policiais, civis e militares e agente do DESIP. Os bombeiros militares e as categorias mencionadas reformados por incapacidade definitiva e considerados inválidos, ficando impossibilitados total e permanente para qualquer trabalho,
não tendo meios de prover a sua subsistência, tem o direito a receber o auxílio. Para receber o benefício, o doente deverá se submeter à junta de saúde de sua corporação, que deverá ser pago pelo seu IPERJ mensalmente. Tá? A Lei 3.841 de 2003, ela trata da aposentadoria por invalidez de bombeiros militares, policiais civis e militares. Neste caso, as categorias mencionadas deverão se submeter à junta de saúde para serem considerados incapazes para o serviço. De acordo com a Lei Estadual 3.841, de 23 de maio de 2003, deverão ser incorporados aos valores da aposentadoria por invalidez o pagamento integral do percentual máximo previsto em lei, como adicional por tempo de serviços, independente do tempo de serviço efetivamente prestado, sem pena de redução dos seus proventos ou ter seu valor inferior à remuneração das atuais ocupantes dos cargos em que se aposentaram. O mesmo se aplicará aos casos de reforma por invalidez e pensões deixadas por seus dependentes legais. A Lei 3.996 de 2002, promoções de bombeiros e policiais militares considerados incapazes para seus respectivos serviços. É uma lei estadual de 21 de outubro de 2002. A supracitada lei estabelece que os bombeiros e policiais militares, inclusive os reformados, os quais se enquadrem nessa situação, fazem jus à promoção ao posto máximo quando, em consequência da sua incapacidade física, doenças crônicas ou moléstias adquiridas em atos de serviço ou não. Observe o quadro de promoções ao posto máximo, segundo a lei que regulamenta o benefício. O posto atual, se oficial do bombeiro militar ou da polícia militar, QOC e QOS, com a promoção passam a ser coronel do bombeiro e da polícia militar. Se eles têm como posto oficial, o posto atual, serem oficiais do bombeiro e da polícia militar, QOA, após a promoção, major do bombeiro e da PM. Se o posto atual é praça do bombeiro e da PM, após a promoção, major do bombeiro militar e da polícia. Uma observação quanto a essas promoções. O mesmo se aplica para aqueles falecidos em consequência do ato de serviço, tendo direito à promoção pós-mortem. A Lei 3.651 de 2001, ela trata da isenção de tributos na compra de veículos para bombeiros militares e policiais civis e militares. Os bombeiros militares e os policiais civis e militares, ativos, inativos, reformados ou aposentados, têm o direito à isenção de todos os tributos estaduais na compra de um veículo do tipo popular 0 quilômetro de fabricação nacional. Quer dizer, são leis que dão direitos, né, a incorporações, a garantias a esses bombeiros militares reformados, e as pessoas não sabem, os próprios não têm conhecimento dessas leis. Por quê? Porque os órgãos a que eles pertencem, não sei por que forma, eles escondem isso. Né? Não interessa, é mais custo, né, do Estado, para a União, né, para a Federação, né? Vai deixar de sair do bolso deles, né? Exatamente. Bom, amigos, o Niedo, semana passada, recebeu uma carta manifesto do senhor Anderson Saldanha e me pediu que eu lesse para os senhores. Então, ele inicia assim: boa noite, caros amigos. Boa noite, Niedo, Tony, Tabata e doutora Tânia. Parabéns pelos 10 anos de programa, uma década em favor do povo e compromisso com a verdade. Amigos da BAC, a Prefeitura Municipal, através desse desgoverno do Mazzaropi, como vem sendo chamado o atual prefeito,
vem gastando o dinheiro do povo de maneira inadmissível, como, por exemplo, em informes publicitários, divulgando algumas realizações do governo que sabemos que não é como mostram na TV, na tentativa de continuar iludindo o povo friburguense. O atual prefeito é o mais notório estelionato eleitoral da história política de Nova Friburgo. Isto porque não cumpriu até agora as promessas de campanha que ele e sua vice-prefeita fizeram e, sobretudo, estão no poder garantidos somente pelo sistema eleitoral atual do país e não pela maioria da aspiração popular. Nova Friburgo encontra-se em colapso, educação em greve, saúde um verdadeiro caos, obras de infraestrutura que deveriam ser realizadas para a melhoria da qualidade de vida da população. Algumas são paliativas e mal realizadas, e muitas outras que deveriam ter sido concretizadas ou sendo executadas, nem projetos sequer existem, somente promessas. Diante do que vem sendo apresentado através do programa da ABAC, na qual mostra a realidade sobre as barbáries que ocorrem em Nova Friburgo, pergunto: será que esta gente não tem vergonha de continuar mentindo e iludindo o povo? Até quando isto vai continuar? Não só em Nova Friburgo, mas no Brasil como um todo. O que será que pensam a maioria dos vereadores e vereadora que apoiam incondicionalmente este desgoverno com seus desmandos? Que deveriam estar sim ao lado do povo e em favor do povo, pois foram eleitos pelo povo, e não compactuarem com essa pouca vergonha, se é que eles têm consciência ou pensam alguma coisa em favor do povo. Onde estão os órgãos competentes que não tomam as providências cabíveis e necessárias imediato em favor do tão sofrido povo de bem de nossa terra, que correndo sério e permanente risco em detrimento aos desmandos e descasos que ocorrem em Nova Friburgo, como inúmeras denúncias que foram divulgadas através da imprensa em geral? É notória a forma incapaz que os atuais politiqueiros, que conduz a causa pública, sugando o suado e honesto dinheiro do povo, como um vampiro que suga o sangue de suas vítimas para se alimentar e não realizarem obras que venham atender os anseios da população. O povo friburguense encontra-se à mercê de um sistema ultrapassado, falido e desmoralizado, como também refém de profissionais da política, na qual os classifico como politiqueiros ou aproveitadores, verdadeiros parasitas. Quem ama, cuida, e diante do caos que o município se encontra, essa gente o que faz é respeitar e amar Nova Friburgo. O que esta gente não faz é respeitar e amar Nova Friburgo. Amigos da ABAC, senhoras e senhores telespectadores, só tem uma saída: o eleitor, na hora de ir às urnas, sufragar o voto, agir de forma correta e consciente. Feito isto, aí sim, verdadeiramente estará cumprindo o dever cívico, moral e patriótico, execrando definitivamente da vida pública quem realmente faz mal ao povo e à nação brasileira, como se fosse um câncer que aniquila e destrói. Vamos amar Nova Friburgo. Se assim não desejam, por favor, deixa. Então, amigos, esse é o desabafo do seu Anderson Saldanha, muito bem colocado, espelha a realidade, a indignação que a população, a maioria da população friburguense, ou quase a totalidade dela, hoje já tem uma opinião formada a este governo aí instalado, e tem muito mais aqui, caberia muito mais coisa, mas ele foi perfeito. Então, seu Anderson, olha, obrigado pela confiança em nome do Niedo, e que isso foi endereçado à ABAC, e para mim foi até um motivo de orgulho poder ler esse manifesto. Doutora Tânia. Diga, doutor. E aí, o que achou do manifesto? Interessantíssimo. Aliás, é um desgoverno, né? Como você sempre falou, é Mazzaropi. Realmente está... Eu acho que eu nunca vi pior do que está. Eu não falei Mazzaropi, foi o seu você Anderson. Eu não falo, eu tenho um respeito danado por ele, eu não chamo ele de Mazzaropi, né, Tabata? Mas não é, querida? Realmente é um desgoverno mesmo. Isso, a gente só vê coisas horríveis em Friburgo. Não tem uma pessoa que diga que está bom. Doutora Tabata.
Respeito nenhum pela cidade eles têm, né? Nós podemos ver aí o caos que se encontra a saúde agora, a greve justa dos professores, um direito previsto em Constituição Federal para qualquer trabalhador. Vem o prefeito numa entrevista dizer que a greve é ilegal e que ele está entrando na justiça. Pelo amor de Deus, coloque um secretário de educação e não uma secretária interina, atenda os pedidos dos professores, faça lá o plano de carreiras lá dos professores, convoque os concursados, não dê as dobras, né? Porque nós temos concursados de 2007 e de 99 aguardando para ser chamado. Aí sim, depois que o senhor cumprir com as obrigações, com os direitos que os professores e toda a área da educação de Nova Friburgo tiver dizendo, aí o senhor vê se a greve deles realmente foi legal ou não. E realmente, por amor a Nova Friburgo não existe nessa cidade. Não existe. Inclusive, o Tabata, a Tânia e nossos telespectadores, se ele tivesse amor a Friburgo, ele jamais ia se candidatar, porque não tem a mínima condição, não tem o mínimo preparo, não tem nada, está tudo aí mostrado. E ontem, pateticamente, ele entrevistado pela InterTV sobre o problema da saúde, a crise na saúde instalada no município, ele teve a cara de pau e a disfarçatez de dizer, senhores, que aquilo foi um boicote dos funcionários, dos abnegados funcionários da UPA ao governo dele, e que dinheiro tinha, que recursos não faltam. Então, se foi assim, por que ele exonerou o secretário? Não é? Fica aí a pergunta. Se tem dinheiro, por que falta tudo? Não é? Nós vamos descobrir qualquer hora para onde vai esse dinheiro, porque tem gato na tuba aí. E outro detalhe, Tabata, Tânia, é o seguinte, friburguenses. Agora assume a secretaria aquele vereador gordinho, que o pessoal chama na rua aí de Sargento Garcia. Estão até falando que foi ele que arrumou o cavalo lá ele conseguiu prender o Zorro e arrumou o cavalo lá para o presidente da Câmara. Então, senhores, o friburguense não pode esquecer que esse Belório, não sei o nome dele, esse que saiu, esse secretário de saúde, ele foi indicado e colocado aí por indicação deste vereador. Que ninguém conheceu. Deste vereador, ele colocou. E se os senhores tiverem boa memória, num programa desses nossos aqui, nós denunciamos que esse homem já chegava sob suspeição em Friburgo, o secretário exonerado, porque ele estava envolvido, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Norte, dessa firma ENAD, que ele fazia parte como diretor odontológico, lá. E olha o que deu. Um sujeito ensandecido, um sujeito que não é um administrador público, porque nós viemos a saber de várias situações de maltrato a funcionários, essa coisa toda. Mentiu desbragadamente na frente da prefeitura, na frente das câmeras dos canais aí, inclusive o canal apoiador do governo, que tinham boicotado, ninguém tinha informado a ele que não tinha remédio. Aí pegaram lá uma Kombi, então uma situação dantesca. Agora, os senhores fiquem atentos, é o começo do fim da saúde em Nova Friburgo. Esse rapaz não tem as qualidades inerentes ao cargo, é só terem observado as atuações dele, a atuação dele como vereador. É um sujeito totalmente despreparado para o exercício do cargo. Colocaram a raposa dentro do galinheiro. Nós temos aqui também um outro desabafo dos moradores, e a doutora Tânia vai fazer a leitura. Dos comerciantes de Nova Friburgo que estão reclamando. As vagas ou estacionamentos das motocicletas em Nova Friburgo vêm sendo ocupadas nas lojas inadequadas, sobretudo nas portas dos estabelecimentos comerciais, impedindo os fregueses de estacionarem para realizarem suas compras, como também o procedimento de carga e descarga das mercadorias, e até mesmo dificultando a travessia de pedestres. E uma outra coisa absurda é a forma que estacionam as motos, com seus canos de descarga direcionados às calçadas e, consequentemente, para o comércio, jogando monóxido de carbono para a calçada e o interior das lojas, além do barulho que é horrível. Sugestões: tem o local apropriado para estacionar sem causar transtornos. Estacionar o cano de descarga voltado na direção da rua ao invés das calçadas.
Os comerciantes agradecem o apoio do nosso programa. É isso aí, olha, mas é a população, porque a Altran não funciona, acho que não é mais Altran, é a mobilidade ou imobilidade, como é que chama? Ordem urbana, desordem urbana, quer dizer, porque nada funciona, não tem uma secretaria. Inclusive, nós gostaríamos todos, né, Tânia, só um instantinho, nós gostaríamos todos de poder estar aqui e elogiar alguma coisa. Impossível. Não existe. É um governo que não existe. Inclusive, hoje eu tive o desprazer do rapaz que estacionou na vaga de idoso com a moto. Eu fui lá falar com ele: meu filho, você está na vaga de idoso. Não adianta. E não adiantou nada. Não, nada. Não. E você não acha um fiscal da Altran. E outra coisa que está acontecendo em Nova Friburgo: cadê aquela empresa que ganhou a licitação para construir os pontos de ônibus? Não só os pontos, como administrar propaganda. Cadê? Pois é. Cadê o portal da transparência? Foi capa do jornal. Existe portal de transparência? Foi capa daquele jornal de Nova Friburgo hoje. O desmando, o desrespeito dos carros estacionados na frente desses pontos de ônibus, né, que não possuem pontos, só a plaquinha informando o ponto de ônibus, como se fosse um ponto de ônibus na estrada, parado ali, obrigando os motoristas a parar os ônibus no meio da rua, causando um caos maior à nossa cidade do que já é, entendeu? E fazendo com que as pessoas desçam no meio da rua, né? Provocando um perigo. Hoje um senhor foi atropelado ali na Conte Bittencourt, o caminhão levou o braço do homem embora. A sorte dele que estava passando um médico na hora e fez um paniquete. Quer dizer, não tinha um agente de trânsito, não tinha guarda municipal, não tinha nada. Se fosse para o Raul Sertã, não ia ter médico. Não. Ele foi para o Raul Sertã, infelizmente. Ali é meio caminho para ir para o céu. Não é? Meio caminho para ir para o céu. Eu gostaria agora, como nós já viemos fazendo há vários programas, vários não, né? Vai ser a sexta, a nossa matéria. Gostaria que a técnica passasse a nossa matéria da semana. Friburguenses, mais uma matéria, a quinta, e essa quinta matéria é o caminho do ir e vir do nosso PhD em cataclisma, um homem que entende de maremoto, terremoto, um homem que passou 9 dias no Japão, um poliglota, entende da língua universal que é inglesa, entende, né, o dialeto japonês, um homem que gosta do Godzilla, do National Kid e também do Selacantro, não é? Porque Friburgo é a capital da truta, hoje na região serrana. Ele quer trazer o Selacantro. Mas os senhores vão ver por essa imagem, o Selacantro é uma figura mitológica do folclore japonês e que causa os maremotos. Porque o nome bonito hoje é tsunami, mas antigamente era maremoto. Então, hoje, nós vamos mostrar aos senhores os futuros maremotos do Selacantro que está sentado à frente do governo municipal. Um homem que sorri como uma hiena, um homem que não teve, e isso é que aplaca o meu coração, não teve a maioria dos votos do friburguense, está ali por uma condição de Estado, porque interessava ao Estado plantá-lo aí, um homem literalmente despreparado. O magistério municipal no início do ano letivo já está em estado de greve, o hospital falido, a UPA não funciona, não é? Temos uns vereadores lá que se dizem homens da saúde, homens execrados em suas terras de origem. Está lá aquele gordinho, aquele sargento Garcia, não é? Doutor Renato Abirrâmia, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, o nosso decano maior hoje da política friburguense, um homem de mãos limpas, um homem que não tem de forma e maneira alguma envolvimento em escândalos de espécie nenhuma, vai lá e constata todo o sofrimento e a omissão de socorro na UPA de Conselheiro. E o Mazzaropi quer fazer uma UPA ali num parque municipal, numa área que era para trazer conforto, alegria ao friburguense e lazer, e ele quer construir uma UPA ali, matar. Não conhece a história, é um homem literalmente despreparado para tudo isso. E os senhores vão ver, nessas pequenas imagens, o que é o descaso
com as únicas calhas que nós temos para escoar todas as águas de Nova Friburgo. Nós não somos um arquipélago como o Japão, as nossas águas vêm do céu, e o nosso PhD em cataclisma, o retrato é esse, é o que ele deixa acontecer. E lembrando um detalhe muito importante, hein? Tem um detalhe muito importante nessa história. Os senhores vão ver que parece coisa pequena, mas hoje, com a economia destroçada do município, e Friburgo sempre foi considerada a capital do artefato de granito do estado do Rio de Janeiro, hoje se traz pedra de Santo Antônio de Pádua. As pessoas vão ver as pedras de enroncamento de margem. Não existe uma proteção à economia do município de Nova Friburgo. Friburguenses, estamos aqui no Baixadão do Suspiro, e seria até muita pretensão nossa, após as matérias que nós fizemos, principalmente aqui do maciço do teleférico, mostrando o contrassenso de toda aquela cachoeira. Roberto, pega lá à esquerda de novo. Lá a cachoeira entrando numa redezinha ali de 40, né? E ocasionando todas essas enchentes aqui com umas chuvazinhas um bocadinho mais pesadas. Então seria muita pretensão, né? Mas estão chegando aí caminhões de manilha, não é? Será que dessa vez eles vão iniciar o serviço que já deveria ter sido feito há 3 anos atrás? Agora, há de se estranhar que eles vão começar não do trecho a ser drenado, ou seja, a partir das margens do rio. Eles vão colocar essas manilhas. Será que eles vão cavar de montante para jusante ou de jusante para montante? Fica aí a pergunta. Isso não quer dizer que a obra não vai ter qualidade. E que projeto é esse? Porque o friburguense desconhece qualquer projeto de drenagem nesse município. Então, nós vamos ficar atentos a isso. Estamos aqui em Conquista, estamos aqui na mais importante cabeceira formadora do Córrego Dantas. As imagens capturadas pelo Roberto irão dar uma ideia da grandiosidade das águas que vertem por este vale aqui de Conquista. E nós estamos aqui em cima da ponte rodoviária. Roberto vem mostrando agora a pequena calha, a baixa vazão do rio. Mas, geralmente, as caixas do rio são mensuradas pelas pontes. O tamanho das pontes, de uma cabeceira a outra, fazendo a interligação com a RJ. Não é? Com a pista de rolagem. Porque aqui eu acho que nós estamos na RJ... nós estamos na RJ 130. Roberto, foca aqui a largura dessa ponte. Só para os senhores terem uma ideia o que era a época que esta ponte foi feita. A largura, a caixa desse formador principal do Córrego Dantas, que deságua lá no Prado, em Friburgo. A história se inicia aqui. Se inicia aqui. Aqui é o ponto de referência. Porque entrar, e fora os córregos sazonais que vêm ocorrendo nos períodos de chuva, são aqueles que só aparecem no período de chuva e vêm ajudando a engrossar esta vazão. Friburguenses, conforme o Roberto já mostrou lá atrás, a montante, os senhores observaram como é que a caixa do rio está assoreada e estreita. Nós já estamos aqui a jusante. E observem como o rio já alargou um bocadinho. E nesse período de seca, no verão mais quente e seco da história da região serrana, desde que passaram a ser aferidos esses indicadores, os senhores observem que a vazão aqui é significativa. Estamos aqui no quintal do Mazarope, porque Conquista é aquele maciço conforme o Roberto já mostrou lá atrás, ó. Ali é a origem e o nascedouro do Mazarope, o homem que viria para resolver, o homem que volta do Japão totalmente formado, e muito pelo contrário, hein, friburguenses, já veio com diploma de PhD, especialista em cataclisma. E aí os senhores observem, friburguenses, esse é o jeito
do Mazzaropi de governar. Friburguenses, e essa imagem que o Roberto captou, está mostrando, é a cachoeira que foi formada após a tragédia pelo principal formador do Córrego Dantas, que nós já mostramos nas imagens anteriores. Pela vazão que os senhores estão vendo ali, por essa seca de meses que nós estamos, né, nesse verão, nunca houve um verão tão seco. Eu sempre reitero isso, que é para as pessoas se atenham, não se esqueçam. Ah lá, é uma vazão significativa. E aqui é a segunda cachoeirinha, ele desce aqui por esse vale. Roberto, mostra o vale aqui, mostra até o maciço lá da entrada do Arraial São Geraldo, porque lá embaixo é o Arraial São Geraldo. Vê se você pega bem essa parte de fundo para os friburguenses terem uma ideia que este formador do Córrego Dantas, um bocadinho mais à frente, ele se torna o Córrego Frio e deságua, vai desaguar lá no Arraial São Geraldo. Olha a distância, olha o nível de assoreamento que se encontra essas cabeceiras. Eles não cuidam das cabeceiras, não é? E toda essa água que vem desse lado, que vem aqui de Conquista, que passa aqui pelo Campo do Coelho, ele deságua aonde? Ele deságua entre aquela sede social do Friburguense, o posto da NAT e o colégio ali no Prado. Passa por dentro do Califórnia, chega ali próximo ao Tio Dongo, vem arregaçando, arrebentando tudo. E esse aí é o descaso dessa gente que diz conhecer, que não conhece nada, que não tem preparo nenhum, e que vai pro Japão lá para ver o Godzilla e o National Kid, ó. Tá aí, ó. E voltou PhD. Brincadeira, né, friburguenses? Esse povo bom e ordeiro não merecia um desgoverno e um sujeito tão desqualificado e despreparado ao exercício do cargo. Bom, friburguenses, estamos aqui no Córrego Dantas, na área mais atingida, e conforme o Roberto está mostrando, as marcas da tragédia se encontram aqui por todos os lados, não é? Aqui o antigo abatedouro e matadouro bovino frigorífico, um orgulho de nós friburguenses, da tradicional família Cantelmo, né? Que vem lá desde de Cici Cantelmo, de Betim Cantelmo, chegando a Roberto Cantelmo, hoje com Raul e Bebeto Cantelmo. À época eles perderam aqui 50 toneladas de carne verde que estavam estocadas nas câmeras frigoríficas, e continuam friburguenses, continuando a empreender em Nova Friburgo, e o retrato é esse. É impressionante a marca ali na parede ali da fábrica de embutidos, que esse trecho aqui é da fábrica de embutidos, e também tem uma outra residência lá ao fundo, Roberto, depois da oficina de manutenção do frigorífico, tá vendo lá, ó? Isso, capturou, Roberto? E o absurdo que já tinha aí 1 ano ou quase 2 anos que eu não vim aqui. Eu estou impressionado de ver o descaso do INEA aqui, com a anuência do governo municipal. A curva causadora disso tudo continua aqui. Roberto, vamos andando e filmando aqui a curva. Uma curva de mais de 90 graus, que pressiona tudo que nós mostramos lá para cima, que os senhores estão vendo nessa matéria, deságua aqui, ó. Eles não tiraram a curva aqui, o lado esquerdo, Roberto, tá vendo onde está essa área de remanso aqui, que parece uma praia, tem areia depositada ali, porque a água desce ali numa seção reta aqui do Córrego Dantas, ele bate nessa parede aqui da rua, Roberto, mostra aí a sua direita, mostra bem aí a direita, isso, Roberto. Eles não fizeram a retificação dessa rua, desse trecho aqui do rio, desse leito. Olha que absurdo. Se fizesse um enroncamento ali na direita, diminuísse o ângulo daquela curva ali e tirasse aqui por dentro, não é? Porque dá para tirar, porque isso aqui não é o terreno dos proprietários desses imóveis que se encontram aqui, que estão numa área de risco extrema. Eles não têm noção do risco que eles passam aqui. E outra coisa que eu fiquei pasmo e fiquei preocupado, e que não entendo, Friburgo destroçada economicamente, porque esses que dizem
essa Associação Comercial e Industrial de Nova Friburgo, já tem alguns anos que eles não dizem quantos por cento, não tem estatística de venda, não existe nada, eles omitem isso tudo, mas a gente sabe, nós que andamos pelas ruas de Friburgo e que temos amigos empresários, comerciantes, né, verdadeiros empreendedores, porque Friburgo só está de pé pela obstinação desses bons homens e que não se agregam a esses nichos de interesses pessoais. Eu fiquei impressionado de ver. Roberto, mostra esse granito aqui do enroncamento imbecil das margens aqui. Olha esse enroncamento de pedra aqui, essa coisa absurda. Os senhores estão vendo que esse granito ele é muito carijó, ele é muito pintado. Friburgo não tem esse granito. O granito de Friburgo é o cinza grey, conhecido internacionalmente como cinza grey. Tá, silver grey, perdão, silver grey. Tá aí, ó. Essa pedra aí deve ser de Santo Antônio de Pádua. Por que não fomentar aqui as pedreiras da região, deixar um bocado de dinheiro aqui dentro, fomentar a economia, não é? Eu estou apavorado com o que eu estou vendo, friburguenses, porque eu estava longe disso há 2 anos. A ponte de acesso aqui. Roberto, mostra a ponte. A ponte continua como há 3 anos atrás. O rio aqui, o trecho extremamente assoreado. Essa curva aqui, o que ela vai fazer? Ela vai segurar essa água para cima dessas casas a hora que chover forte. E quando soltar, vai soltar com velocidade. É esse. É o INEA. Esse INEA dessa senhora, que um mal imensurável faz a Friburgo pela sua incompetência como profissional, já demonstrado ao longo de 2 governos aí atrás. Está aí, ó, é o retrato. Nós não estamos mentindo, nem omitindo nada. Nós não fazemos parte de grupos políticos. O grupo político da ABAC é o povo de Nova Friburgo. E está aqui, o descaso é esse. Milhões de reais gastos aqui, jogados ao léu, e a situação é essa. E essas pessoas querem se perpetuar no poder. Esse é o governo do Mazzaropi. Porque o Mazzaropi, a época dela à frente dessa senhora que está na frente do INEA, essa senhora era a secretária de obras desse governo. O cartão de visitas dela é a Cristina Zied. O cartão de visitas dela é aquela galeria que ela fez no meio da Praça Getúlio Vargas, que não funciona nada, continua inundando a Getúlio Vargas, a Demerval, aquela área baixa da cidade. Então, gente, o friburguense tem que acabar com essa disfarçatez, com essa mentira. Nós temos que execrar essas pessoas de Friburgo, porque Friburgo vai acabar. Os seus netos, os seus filhos ou os seus bisnetos não vão ter uma cidade aprazível e com segurança para viver. E a grande oportunidade de Nova Friburgo era qual? Com esses investimentos maciços do governo federal, há que se dar a César o que é de César. O governo federal não faltou a Friburgo, mas o governo estadual, com um coluio que plantou este despreparado, este Mazzaropi aí, ao que deu. Não faz nada. E é especialista agora em cataclisma. Entende de terremoto, porque aqui Friburgo é cheio de terremoto, né, gente? E outro detalhe, terremoto e maremoto, porque o nome bonito hoje é tsunami, antigamente era maremoto. E ele vai aplicar tudo isso em Friburgo. E olha o maremoto dele aí anunciado aí, ó. Olha as águas presas, as águas não têm uma vazão linear, não se corrige nada, a equipe técnica dele não faz absolutamente nada, friburguenses. E o que acontece, o retrato é esse. Eu não vou nem, Roberto, hoje eu não vou nem mostrar mais lá para a parte de baixo, vamos deixar, porque a indignação é tanta e eu não vou me conter, eu vou acabar adjetivando de uma forma que eu não gostaria e eu posso agredir aos nossos telespectadores, porque a revolta é muito grande. E vou explicar aos senhores porque essa revolta é muito grande. Eu passei de 97 a 98, 13 meses desassoreando, retificando e fazendo enroncamento de margem em toda a bacia do Rio Bengalas. Eu trabalhei feito um doido a bem da municipalidade, acreditando num governo sério que privilegiava o cidadão. E hoje é esse descaso todo. O Niedo hoje, infelizmente, não pôde estar aqui ao meu lado, abrindo aqui essa matéria,
mas eu com muito orgulho, com muito carinho e extremamente emocionado, se encontra aqui ao meu lado o meu amado, meu tio Rubinho, irmão de meu pai, filho de Antônio de Acirema, o último irmão vivo de Paulo Azevedo, que sempre foi o grande ídolo e norteou a minha vida. E aqui se encontra a minha paixão, o meu querido e amado tio Rubinho, que está sempre nesses momentos comigo de luta, porque eu já disse isso, os senhores vão ver na matéria. O meu partido é essa população que eu amo de paixão, é o bem-estar desse povo, ou os friburguenses de berço e de terra, ou aqueles que aqui escolheram para viver, por uma condição de vida até de sobrevivência, e que aqui acorreram e aqui resolveram criar suas famílias. E nós, friburguenses, de origem, de berço, orgulhosos por ajudar a construir a boa história deste município, porque minha família tem 6 mandatos a bem da municipalidade. É com muito orgulho que eu apresento a todos os espectadores do programa da ABAC o meu amado e querido tio Rubinho. É um prazer estar aqui junto ao meu sobrinho. É um sobrinho fabuloso, muito bom, joia, e que representa a minha família que foi embora. Um beijo, filho. Fica com Deus. Eu te amo, tio. Bom, senhores, por essa matéria dessa semana, está provado, conforme nós viemos sempre reiterando, eles só cuidam do efeito, a causa nada. Nós sempre viemos debatendo aqui da má qualidade das obras, de projetos nebulosos que nós não conhecemos, que não existem, coisas que são feitas assodadamente pela cabeça de gente despreparada. Nós não temos fiscalização da EMOP, da prefeitura, não tem fiscalização de nada. Essas empresas que estão aí, eles fazem o que querem em Friburgo. Hoje, os projetos, tanto de contenção quanto de enroncamento de margem, desassoreamento não, porque muito menos dragar, porque não se vê absolutamente nada, não se vê uma máquina dragando, muito pelo contrário, contribuindo para o assoreamento do leito do Bengalas e criando submargem, conforme nós mostramos na matéria da semana passada, e que continua a mesma coisa. Então, friburguense, o problema é só esse. Eles cuidam do efeito, maqueiam o efeito, mas a gente continua em risco. Não é para ser alarmista não, mas eu vou essa semana, amanhã, nós vamos visitar ali o trecho do Arraial São Geraldo, vamos passar por dentro do Califórnia, nós vamos mostrar. Eu não quero apavorar as pessoas não, mas vai continuar botando água para fora. Tudo isto é paliativo, são milhões e milhões mal empregados em Nova Friburgo. Então, continuamos nós em risco. Tem um assunto que eu vou deixar mais para frente, que no início da matéria os senhores viram chegar vários caminhões com manilhas, né, e tal, não sei o quê, aquela festa. Seria muita pretensão nossa aqui da ABAC, que após nós denunciarmos lá e mostrarmos o porquê do alagamento ali no Baixadão do Suspiro e ali na General Osório, começaram a chegar as manilhas, resolveram fazer a obra de drenagem. Só que nós temos aí uma pequena matéria, eu vou comentá-la mais na frente. Nós não tem qualidade, uma obra terrível, feita porque não tem a mínima condição, não tem embasamento técnico, não tem nada, e não tem um friburguense que não sofra, friburguense que anda de carro, que não sofra com a incompetência deste empreiteiro terceirizado que está lá. Mas na matéria nós vamos comentar. Doutora Tabata. Vamos lá. Porque tudo neste país tem que haver socorro, seja emergencial, seja saúde, seja energia, desabamentos, segurança, etc. Quando todos sabem que a manutenção preventiva é muitíssimo mais barata que a manutenção corretiva. Olha o caso de Nova Friburgo aí. Há 50 anos, a população sofria com racionamento de energia elétrica. A grande diferença é que nós éramos respeitados, o que hoje, infelizmente, não ocorre, né? A Light determinava
e a imprensa noticiava qual o dia e o tempo que cada bairro ficaria sem energia. Não havia tecnologia e nem recursos, era necessário racionamento. Hoje, a Light sequer justifica os apagões, não dá a menor satisfação à população e as autoridades se limitam a lamentar. O governo finge que multa e a Light finge que paga. Vergonhoso. E os apagões não foram apenas de energia elétrica. Tem havido apagões em transporte público, saúde, segurança, educação e por aí afora. Nova Friburgo, né, Tony? É o retrato, né? É o retrato. Corremos o risco de, quando chegarem junho e julho, já estarmos todos em plena escuridão. Só para dizer o mínimo. Preocupar-se apenas com a implicação dos apagões nas eleições e ficar prometendo mais 9 bilhões para resolver o problema. De forma alguma. Um absurdo, né? De forma alguma. Não é a nossa cidade, infelizmente, que está abandonada pelo poder, né? É o país inteiro. E assim, nós temos oportunidade esse ano de mudarmos. Temos que mudar. Né? Eu falei que eu começaria a campanha esse ano em janeiro, e comecei. E eu vou até outubro, às vésperas das eleições. Não dá para continuar do jeito que está. E tem um detalhe. 12 anos está demais. Você sabe que todos os reservatórios, né, porque a nossa energia, o Brasil é privilegiado por nós termos uma energia limpa, né, que é a hidráulica. Com certeza. E você sabe que hoje, por esse problema dessa estiagem que vem assolando o país, principalmente a região, não é, sudeste, hoje eles estão em níveis baixos. Então você sabe que, para não ter faltado luz, o que? As térmicas, a energia térmica está a todo pau. A conta chegou a 32 bilhões de reais, porque é um custo de energia muito mais caro do que a hidráulica. Quem vai pagar a conta? Nós, mas não este ano, porque é um ano eleitoral. O gestor do sistema vai começar a cobrar após as eleições. Esse é o Brasil, gente. É isso. Bom, temos aqui a participação do seu Joel de Sá Martins. Obrigado, Joel. E assim ele inicia: parabéns pelo programa, abraços para o Niedo, para o Tony, para a doutora Tabata e para a doutora Tânia. Quando vai ser o coquetel para a comemoração dos 10 anos do programa? Querido amigo, primeiro um abraço a você sempre ligado conosco. Hoje, por motivo de força maior, eu estou aqui com essa responsabilidade hercúlea, porque não é mole, né? Ainda mais substituir quem a gente idolatra, é difícil, mas vai ser marcado, Joel. Nós vamos ver como é que as coisas vão acontecendo ao longo dessa semana e posteriormente nós vamos marcar, vamos fazer uma festa de arromba. Comemorando o aniversário dele junto, né? O aniversário do Niedo, telespectadores friburguenses, é no dia 24. Segunda-feira que vem. Segunda-feira. Matou a gente hoje. Hoje ele matou os três hoje. Seu Damião do Califórnia, obrigado pela participação. Friburgo está órfão de tudo. Niedo, se recupere e volte logo, você faz muita falta. Obrigado, seu Damião. Carlos Henrique do Centro, parabéns pelo programa. Pelo amor de Deus, cadê o Niedo? Nós não podemos nem pensar em ficar sem o Niedo. Mas já que ele não está hoje no programa, só me cabe perguntar ao Tony e à doutora Tabata, que também são ótimos, o que essa Câmara Municipal sabe de saúde para bancar a indicação do vereador, chamar de doutor é até brincadeira, né? Luiz Fernando, o Sargento Garcia, né? Uma bancada que tem Joelson do Pote, Chico de Barros, Vanderleia, Ricardinho, Gustavo Barroso, Alexandre Cruz, tudo analfabeto politicamente, correto. O senhor foi perfeito, seu Carlos Henrique. Imagina na saúde, não tenha dúvida. É o começo do fim da saúde. Ele já foi para a televisão para dizer que para ordenar, porque ambulatório para ele não funciona, tem que ser posto de saúde, para as pessoas morrerem e não serem atendidas fora do centro do município. Ele não tem noção nenhuma da gestão de saúde do município. Ele não sabe as endemias por bairro, ele não conhece absolutamente nada. Então, é uma gestão mais do que temerária. Ele falou que ele precisa de um ano. Parabéns, seu Carlos Henrique. Carlos Alexandre de Conselheiro.
Parabéns pelo programa, Tony, doutora Tabata e doutora Tânia. Eu queria usar este veículo que é poderoso para dar um grito de alerta. Estão brincando com a nossa saúde. Esta de trazer um secretário de saúde que desconhecia totalmente a nossa realidade é coisa de polícia. E agora, aquele que apadrinhou este senhor de Mossoró, Rio Grande do Norte, Ministério Público lá, seu Alexandre, seu Carlos Alexandre, está lá, ele está envolvido lá, ó, ele está indiciado lá pela tal Denase, essa oeste, que agora vai se tornar realidade, porque isso tudo veio e quem articulou tudo isso foi o Sargento Garcia, esse secretário aí, ó. Mossoró, Rio Grande do Norte, que já tinha diversos problemas lá, tá vendo? O povo sabe tudo, tá, Batatânia aí? Onde dirigiu um hospital praticamente. Se coloca no cargo. Onde vamos parar? Por favor, me responda, porque o Niedo não veio, ele veio por um motivo de força maior, mas semana que vem ele vai estar aqui, ó. Ó, e vai estar toda. E vai estar toda. Deve estar roendo um em casa, seu Carlos Alexandre. Carlos Olaria, parabéns pelo programa. É uma tristeza danada o que estamos vivendo na nossa cidade. Não temos mais expectativa de melhora. Infelizmente, estamos entregando os pontos. Eu estou notando a falta do Niedo, porque ele não veio. Teve lá um probleminha por motivo de força maior, mas semana que vem ele estará aqui. Obrigado, seu Carlos, pela participação. Paulo Roberto, do Parque Maria Tereza. Parabéns pelo programa. Tony e Tabata. Pelo Estatuto da Federação, essa é para você, Tabata, eu vou ler e você responde. Pelo Estatuto da Federação é permitida a entrada gratuita de 900 idosos. Só que Tony, doutora Tabata e doutora Tânia, no jogo do Friburguense e do Cabo Friense, não tinha nem 900 torcedores ao todo. E eles me proibiram a entrada. Para vocês me entenderem melhor, a assistência total entre mulheres e crianças e homens não totalizou nem 900 pessoas. Responde ao seu Paulo Roberto. Por favor, Tabata. Oh, isso é um absurdo. Primeiro foi naquele jogo se não me engano, do Flamengo, que eles limitaram os ingressos aos idosos, que eles só fizessem a retirada no dia. E agora a federação permite a entrada de 900 idosos e eles proíbem a entrada. Quer dizer, isso é um desrespeito ao que está estabelecido ali, né? A Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. Então, quer dizer, como eu já disse em alguns programas, havendo desrespeito ao que regula o Estatuto, essas denúncias têm que ser feitas aos órgãos competentes a fiscalizar. No caso aqui de Nova Friburgo, a denúncia deveria ser feita ao Ministério Público, para que ele corresse atrás e tomasse as providências necessárias. No caso de uma não denúncia ou da omissão do Ministério Público, poderia se ingressar contra o friburguense, né? Porque é o friburguense que detém o mando ali do Eduardo Guinle, não é isso que chama aquilo ali? Então, quer dizer, mas o meio mais certo seria realmente a denúncia ao Ministério Público das atrocidades, que isso é uma atrocidade, né? Um desrespeito total ao Estatuto do Idoso, aquela lei que regulamenta os direitos e os deveres do idoso, não só em Nova Friburgo, mas no Brasil inteiro, por se tratar de uma lei federal. E hoje o cantinho do idoso é da doutora Tânia, né? Que responsabilidade, né? Nós vamos deixar para a doutora Tânia hoje. Vai ser uma responsabilidade. Não, e vai ser agora, aproveitando aqui, ó, em homenagem ao senhor, seu Paulo. Isso. A doutora Tânia vai... Hoje o cantinho do idoso é dela. Seu Paulo, é com muita responsabilidade mesmo, né? Da doutora Tabata aqui do lado. No programa passado, o Niedo teve também uma denúncia do Rio Card, então hoje eu procurei também no Estatuto do Idoso de vocês, o qual eu respeito muito, e vocês têm que saber que vocês chegaram até agora, né? E eu pretendo também ficar idosa também, porque o idoso tem sempre razão. Então, do transporte, no artigo 39, aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestado paralelamente aos serviços regulares.
Com relação ao Rio Card, que foi comentado no programa passado, aqui no parágrafo 1º diz: para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Então, o Rio Card está totalmente incorreto, como o Estatuto do Idoso, é lei federal, realmente eles não podem tirar o idoso, ele tem que sair e entrar com a carteirinha de identidade dele. O parágrafo 2º diz que nos veículos de transporte coletivo que se trata este artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reserva de idoso. E para as pessoas com faixa etária de 60 a 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. É o que acontece na Nova Friburgo, né? Eles só deixam o idoso a partir de 65 anos a gratuidade, depende de cada prefeitura. Doutora Antônia, a senhora me permite? Sim. Claro, o cantinho é seu, não é meu. Não, o cantinho é das duas. Então, o cantinho é das duas. Agora vou ter que ter fã também, né? Aos ciúmes. Essa exigência, o Tony, que o Rio Card vem fazendo, por que vem acontecendo isso? Ao meu entender, é porque eu não sei se as pessoas já repararam, mas esses lixos que estão chegando em Nova Friburgo, dizendo que é novo, que de novo não tem nada, é só pintura que é nova, entendeu? Ali na frente não é como os ônibus de outras cidades. Eles não têm as vagas ali antes do cobrador ali, próximo ao motorista, reservado ao idoso. Então eles simplesmente têm preguiça de abrir a porta traseira para o idoso entrar, né? E fazer com que o cobrador levante e vá lá verificar. Dá muito trabalho. Né? Dá trabalho. Então, quer dizer, eles querem obrigar ao idoso a fazer o Rio Card. E o Estatuto do Idoso, que é a lei que regula, não permite que isso aconteça. Então, não tem a obrigatoriedade disso acontecer. Terminou? Eu tinha até um negócio de profissionalização aqui, mas a gente deixa para o próximo programa, não é, doutora Tama? E com relação à passagem de ônibus, será que vai acontecer de algum vereador que não crie uma lei eleitoreira, que foi o que aconteceu, né? Dá um nome, Isaac Demânia, né? Dos idosos, caiu, que ele criou uma lei às vésperas das eleições, para que a idade da gratuidade em Nova Friburgo viesse de 65 para 60. Então, infelizmente, enquanto nossos queridos e amados vereadores não tiverem a grande ideia de se criarem essa lei, infelizmente Nova Friburgo vai continuar os 65 anos, porque depende de uma lei estadual. O próprio estatuto diz isso. Exatamente. Né? Bom, amigos, já vem o primeiro puxão de orelha aqui, ó. O Niedo ligou e pediu ao Tony para avisar os telespectadores que a comemoração dos 10 anos do programa vai ser na próxima terça-feira, dia 25 de março de 2014. Porque o Tony falou que a data vai ser anunciada no programa. A data já está confirmada, vai ser dia 25. Querido Nini, esse é o nosso Niedo. Paixão de Tony Azevedo. Esse olha, é o nosso Niedo. Eu só não sabia da data. Niedo, eu só não sabia da data, tá? Então, olha, dia 25, por ordem do nosso comandante em chefe, 25 de março de 2014, vai ter a festinha. Vai ter a festa. Tá? Obrigado, seu Niedo, pela participação. Nunca pensou que eu ouvi isso, né? Comemoração dupla, né, seu Niedo? O seu 10 anos do programa é o seu aniversário. Niedo. Vamos esquecer, não. Bom, vamos dar prosseguimento aqui aos nossos telespectadores. Ronaldo do Cônigo, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa, doutora Tabata e Tony Azevedo e doutora Tânia. Obrigada. Aonde está o nosso querido Niedo? Está em casa lá puxando minha orelha. Puxando a orelha da gente. Vocês são bons, mas sem o Niedo o programa fica desfalcado. O programa é o Niedo.
O programa é o Niedo. Ô Ronaldo, eu queria fazer uma consulta, doutora Tabata. O meu pai, que já é idoso, foi ao supermercado Grão da Serra, que você sabe que eu conheço bem, Ronaldo, aqui no Cônego, e comprou 1,5 kg de contrafilé. Chegando em casa, com a carne, minha irmã notou que a mesma estava com um cheiro horrível, cheiro de carne estragada. Meu pai voltou ao supermercado com a carne e a nota fiscal. Aí eles pediram ao meu pai a sua identidade e seu CPF. Doutora Tabata, isto é legal? O Tony conhece o mercado. E conheço mesmo. E é de surpreender isso. Eu só não sei se isso é um ato legal. A doutora Tabata vai explicar, Ronaldo. E obrigado pela participação. Ué, mas pediram porque eles vão mandar primeiro a carne lá pra fazenda onde o boi foi criado, para depois eles trocarem a carne? Claro que não. Isso é completamente o pedido de identidade CPF é para uma nota de dinheiro falsificada, outra coisa. O mercado ele tem que pegar e trocar a mercadoria e acabou. Imediatamente. Não tem nada que pedir isso, não. Isso é um ato ilegal, completamente ilegal, absurdo isso. Tá vendo, senhora? Tá vendo aqui? E outro detalhe, desrespeitando um idoso. Exatamente. Não é? Um idoso. Vão puxar a orelha do Carlinho, do Felipe, do Rafael. Vamos saber disso. E sempre que precisar, mandar para cá. Dona Laís do Centro, parabéns pelo programa. Niedo, por que os governantes tratam com tanto desprezo a saúde pública? É muito triste ver o comando da saúde ser tratado apenas como interesses políticos. Todos nós sabemos que o vereador Luiz Fernando não tem condições de administrar o caos e a saúde em nosso município. Ele é politiqueiro, interesseiro, vaidoso, não tem condições de gerir a nossa saúde. Me perdoem, mas eu tinha que desabafar. Niedo, eu me dirigi a você porque eu não aceito nunca. Você deixar o programa. Falei aqui, minha querida dona Laíde, olha, ele não deixou o programa não, dona Laíde. Ele está há 10 anos aqui, está roendo unha lá no sofá de casa. Só hoje. A senhora não tenha dúvida disso. E eu aqui tremendo por dentro, porque coube a mim, a nós aqui, a responsabilidade. Aí, vocês não estão vivendo de gravata? De gravata, imagina. Obrigado, dona Laíde. Olha, ele está bem, perfeito. Semana que vem está aqui, aí já puxou a orelha da gente. E vamos lá. Que ele falou que ia fazer. Quer fazer. Seu José Luiz, da Chácara do Paraíso, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Será que ninguém da justiça e nem da sociedade organizada toma uma atitude em relação à saúde? O vereador Luiz Fernando foi quem indicou o secretário anterior, que não sabia no mapa nem aonde ficava a Nova Friburgo. O senhor está sendo perfeito. E agora ele assume. O Tony, doutora Tabata e doutora Tânia, mesmo sem conhecer o secretário anterior, eu afirmo sem medo de errar, que o Luiz Fernando é o pior que o ex-secretário. Concordo em gênero, número e grau. O senhor foi perfeito, parafraseando o Niedo. Tony, você é um cara de sorte mesmo. Seu Roberto de Olaria. Você é um cara de sorte mesmo, no meio de 2 bonitas mulheres. É isso aí, garoto. Que pena, né? Casado, não é? Amarrado, 4 filhos, né? É uma pena. Obrigado aí, seu Roberto, pela participação. Seu Benedito da Granja Mimosa, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu moro na Granja Mimosa, no Prado, há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos que foi roubada a fiação da rua. E desde então não temos iluminação pública. Só que é cobrado na conta, o meu filho sai de madrugada para trabalhar e corre muito risco. Doutora Tabata e doutora Tânia, o que eu posso fazer? Porque o Niedo não veio, ele faz muita falta. Não, o Niedo não faz falta não. O Niedo é o programa. O Niedo é o cara. Essa máxima que as pessoas são insubstituíveis, isso não se aplica a ele não. Ele não é... Ninguém substitui ele não. Vai, uma das duas responderem. Vai. Não, vai. Conta do poste de luz, posta. Olha só, seu Benedito,
O senhor já tentou entrar em contato com a concessionária, a Energisa, já tentou fazer a solicitação por escrito, com 2 vias, tá? Uma para ficar na empresa e outra para ficar de cópia para o senhor? Se não fez, faça isso e dê um prazo de 3 dias. Se ela não fizer, o senhor recolhe com alguns moradores a cópia de umas 3 ou 4 contas e entra na justiça contra a Energisa pedindo a devolução desse dinheiro, né? Primeiro, pedindo a obrigação deles colocarem novamente a fiação, pedindo cancelamento dessa cobrança enquanto a fiação não for devolvida, tá? Não for novamente colocada na rua, e principalmente a devolução em dobro, que é o importante, dessa taxa que o senhor pagou e, de preferência, uma quantia por danos morais pelos transtornos que vocês vêm sofrendo em virtude dos riscos, né, da escuridão que assola. Procura a defensoria, os escritórios das faculdades de Nova Friburgo ou um advogado da sua confiança, mas não esqueça de protocolar lá um requerimento em 2 vias para o senhor ter prova de que fez o pedido, ou se fez por telefone, não esquece de guardar o número do protocolo. Perfeito. Seu Carlos, do Parque das Flores, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. O povo tem que se manifestar do jeito que a população está sofrendo. Nós temos que fazer valer os nossos direitos. Eu queria pedir ao Tony que conclamasse o povo para mostrar a este governo que ele não está agradando. Tony, doutora Tabata e doutora Tânia, por que o Niedo não veio? Sem ele o programa não é a mesma coisa. Concordo com gênero, número igual. O senhor foi perfeito. Obrigado, seu Carlos. Célia do Arraial São Geraldo, parabéns pelo programa. Eu moro no loteamento Nilo Martins e estamos sem ônibus devido à queda de barreiras. Nós tínhamos ônibus 3 vezes ao dia, o que já era pouco. E agora, depois de mais de 1 ano, não temos ônibus nenhum. Está vendo? Tem uma barreira impedindo lá no Nilo Martins. Eu conheço muito bem aí o loteamento, dona Célia. Isso é um absurdo. Cadê aí a Secretaria do Bairro? Cadê? Quem é que toma conta daí? Cadê o seu Jacutinga? Arruma uma enxada para Jacutinga aí, para ele começar a cortar esse barranco, não faz nada. Né? Ele é daí, ó. Se elegeu, vocês colocaram ele lá. Que é uma vergonha, né? Quer ver, Tony? Dona Célia. Dona Célia do Arraial. Dona Célia, existe associação de moradores no bairro? Vai atrás do presidente da associação de moradores, junta um grupo de moradores, vai lá no Ministério Público, lá na tutela coletiva, e faz a denúncia, faz por escrito e pede para conversar com o promotor. Se não existe uma associação de moradores, faz da mesma forma, faz por escrito, vai lá, protocola o pedido, manda ofício para FAO, Real, sei lá como é que se chama aquilo hoje, entendeu? Corre atrás, denuncia, bota a boca no balão. Alguma providência tem que ser tomada. Não é possível um bairro que tinha 3 horários, hoje não tem mais nada por causa de barreira. Cadê a prefeitura? Cadê a Secretaria de Obras que não foi lá tirar essa barreira? Exatamente. Existe Secretaria de Obras? Não existe nada. Não, existe. No papel existe. No papel existe, só não existe para funcionar, como aliás nada funciona em Nova Friburgo. O IPTU eles vão cobrar bem. Bom, dona Eliane de Olaria, obrigado pela participação, dona Eliane. Parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. Parabéns pelos 10 anos de luta e do fundo do coração espero que o Niedo volte logo ao comando do programa, porque vocês são ótimos, mas o comandante é o maravilhoso. O povo já tem perdido tantas coisas na nossa cidade e dentre as coisas boas que nos restam, uma delas é sem dúvida o amigo Niedo. Volte logo, Niedo. Sem você o povo fica órfão. Obrigado, dona Eliane. Semana que vem ele está aqui e vai estar possesso. Os senhores não tenham dúvida. Ele já está possesso. Já está possesso. Haja orelha. Rosângela do Prado, obrigado pela participação. Tony, Tabata e Tânia, eu pego o remédio no Raul Sertã para o meu marido que é bipolar e antidepressivo. Ele não pode ficar sem esses remédios, mas tem quase 6 meses que
que eles alegam que não tem esses remédios. Eu estou desesperada. Tânia, Tabata, o caminho... Dona Rosângela, procure um advogado da sua confiança, a Defensoria Pública ou os escritórios modelo das universidades. Propõe justifica isso daqui, propõe uma ação de obrigação de fazer contra a prefeitura e ao invés deles doarem o remédio, pega lá o din-din deles e compra na farmácia. Mas pede as duas opções, ou a senhora pega na farmácia do Raul Sertã ou a senhora pega o dinheiro, para a senhora ter algum lado. E o que a senhora comprou, pede um reembolso também. Mesmo que a senhora necessite propor aí 300 ações por ano contra a prefeitura, eles têm a obrigação de arcar, eles recebem verba para estar arcando com esses remédios para a população carente de Nova Friburgo. Celso do Cônego, obrigado. Cônego Olaria, parabéns pelo programa. Eu coloquei com o meu endereço Cônego e Olaria porque eu moro no Cônego e trabalho em Olaria. E confesso para vocês que os dois bairros estão abandonados. O Cônego não tem representante, o vereador do governo que tem o poder, mas não faz nada para ninguém, que é o boneco do Gustavo Barroso, e não vai fazer nada. Eu ainda vou contar a história como é que ele se elegeu. Eu moro no Cônego e conheço a origem dessa gente. E Olaria, tem o Ricardo Figueira que só vive dentro de um bar a beber. Ricardo Figueira, Codorna. Ricardo Figueira, Codorninha. Por que o Niedo não veio? O Niedo, hoje, por motivo de força maior, ô Celso, não pôde estar aqui, mas semana que vem ele está. Com certeza. Tá, obrigado pela participação. Flávio Duas Pedras, parabéns pelo programa. Parabéns ao Tony pela competência com que ele faz essas matérias. O Tony mencionou esses órgãos, inclusive. Ô Flávio, irmão, eu não sou melhor do que ninguém, não tenho essa pretensão, mas eu tenho uma responsabilidade com a história que eu carrego comigo, que eu ajudei a construir. Eu trabalhei muito, conforme eu falei na matéria, e é triste de ver com todo esse dinheiro, porque na época nós não tínhamos nada. Nós tínhamos coragem, talento e bom senso em engenharia. Esse foi o grande milagre, pós-tragédia de 96, 97. Foi no peito. Então, é isso, é por isso que às vezes a gente fica indignado, não é? Porque só cuidam do efeito, não cuidam da causa. Obrigado, Flávio. Dona Carolina do PLC, parabéns pelo programa. Eu não estou alegre, não. A ausência do Niedo não me agradou, não. Apesar de adorar o Tony e a Tabata, mas o time não está completo. Ia me esquecendo da doutora Tânia. Me parece muito competente e também muito simpática. Obrigada, querida. Na mosca. Semana que vem vocês vão matar a saudade dele. Vai chegar aqui ensandecido. Doutora Tânia é uma mala que vocês não sabem. Seu Hélio de Conselheiro Paulino, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, sou professor da rede pública municipal e o salário que nós recebemos é humilhante. Eu confesso a vocês, não tenho esperança nenhuma de melhora. Já tivemos uma reunião com a secretária interina da pasta, Patrícia Pimentel. Não sei nem quem é. Confesso, não acredito em nada que venha desse desastroso governo. Estou seriamente pensando em mudar de profissão. Qualquer empregado doméstico que desempenhe bem as suas funções é melhor remunerado do que a classe da educação. Querido amigo Hélio, olha, um homem que não estudou, um homem que se você jogar um livro em cima dele, ele está arriscado a cair morto ou ter um infarto. Um cara que nunca se preocupou, porque essa história de dizer que lá atrás ele era arrimo de família, estou falando do Mazzaropi, do prefeito, que estava no rabo de uma enxada, que isso é tudo folclore, eles viviam de uma venda, eu conheço a história. Poderia ter, ao longo da vida pública, quando sempre teve nas benesses do poder, ter estudado, mas não se interessa, não sabe nem o que é isso. Isso é o maior ato de covardia. São vocês, com a ajuda de vocês, que nós formamos as nossas crianças. Formamos o caráter e preparamos eles para a vida dura que vai. Essas crianças, os professores tinham que ser tratados com muito mais respeito, como era uma época atrás aí, há uns 14, 15 anos atrás, quando se tinha o respeito. Então, querido amigo, eles não conseguem ver que essas crianças são o futuro deste município, do estado e do país. Isto é o maior ato de covardia. A criança tem que se dar tudo. Obrigado, senhor Hélio. Tony, sabe quando se passou
a perder o respeito dentro da educação começou primeiro dentro da escola, provocado pelo governo, quando o governo tirou da grade curricular a matéria de educação moral e cívica. Exatamente. A partir do momento que ele tirou a educação moral e cívica, depois ele tirou o ensino religioso, começou o desrespeito dentro da sala de aula, provocado pelo quê? Pelo tsunami do governo irresponsável, que é o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Eu não estou falando de governos atuais, não. Eu estou falando de governos que estão vindo, governos passados. Perfeito. A senhora foi perfeita, doutora Tabata. Cláudio de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Mas por que o Niedo não veio? Ele não veio pelos motivos já expostos aqui, que ele, por motivo de força maior, teve que ficar lá, seu Cláudio. Eu queria deixar aqui o meu protesto contra essa empresa do mal, que é a concessionária de águas de Nova Friburgo. Depois de séculos que o poder público não fazia nada pelo nosso distrito, fizeram um asfalto que pode não ser uma maravilha do outro mundo, mas pelo menos melhorou as ruas. Agora vem a concessionária e está destruindo tudo. Na junção da ponte da rua João Alberto Quinucci, o desnível resultante tem até gerado situações de risco. É muita revolta. Olha, isso tudo nós falamos lá antes da ponte ser construída. E a ponte não foi testada não, ainda não houve uma vazão significativa dentro do rio não, hein? E Deus queira que não tenha. Seu Gilberto do Centro, obrigado pela participação, parabéns pelo programa. Por que o Niedo não está no programa? A doutora Tabata e o Tony e a doutora Tânia são espetaculares, mas sem o comandante supremo Niedo é o mesmo que o Maracanã sem futebol, um fórum sem juiz, um avião sem asas, Friburgo sem as montanhas, homem sem mulher, igreja sem padre, noite sem lua, praia sem sol, televisão sem afocos, etc, etc. Niedo não abandonou o seu público, não, de forma e maneira nenhuma. De forma e maneira nenhuma. Obrigado, seu Gilberto. Perfeito. Horácio Olaria, parabéns pelo programa. Tony e doutora Tabata, é uma pena o Niedo não estar aí no programa, mas espero que ele venha no próximo programa, porque ele faz muita falta. Tony e doutora Tabata, vocês acreditam que Friburgo, apesar de ter 2 médicos especialistas em oftalmologia, não faz uma cirurgia de cataratas por mês? Eles não fazem uma cirurgia de catarata, enquanto Cachoeiras de Macacu faz 20 cirurgias por mês. Isso é um absurdo. Aonde nós vamos parar? A senhora foi perfeita. Ricardo Amparo, parabéns pelo programa. Tony, eu sou seu amigo. Ricardo Despachante. Tony, eu acho que os governantes se esqueceram do Amparo. Tem mais de 15 anos que eles não olham pelo nosso distrito. Será, Tony, que eles acham que Amparo voltou a pertencer a Bom Jardim? É brincadeira, né, Ricardo? Tony, eu sou o seu amigo e era amigo do seu pai também, do saudoso Tunim. Ricardo, hoje papai estaria fazendo 83 anos se vivo fosse. Obrigado pela boa lembrança. Fica aqui com a autorização do Niedo. Nós vamos fazer a matéria lá. Vamos mostrar todas as mazelas. Um abraço, Ricardo. Paulo César do Pericê, parabéns a vocês lutadores, pena que o Niedo não se encontre hoje comandando o programa, vocês são ótimos, maravilhosos, etc, etc, mas substituir o Niedo é uma missão quase impossível. Não é quase impossível não, amigo, é impossível. É impossível. Hélio Duarte Cordoeira, parabéns pelo programa. Hoje eu estou triste porque o time está desfalcado do nosso Pelé Niedo. Eu queria que o Tony, que é um rapaz que tem um conhecimento muito grande em todas as áreas, comentasse a respeito da nota que o PDT partido, que faz parte o vereador Luiz Fernando, publicou hoje na Voz da Serra. A nota esclarece que o PDT não tem participação nenhuma na decisão do vereador Luiz Fernando em aceitar o cargo de secretário de Saúde. Essa atitude é exclusiva do vereador. Em reunião realizada na última sexta-feira, deixa claro não apoiar a iniciativa do vereador e ainda não avalizar a sua participação no governo municipal. Olha, isso é lá o padeiro lá da Casa do Pão, lá o suplente que quer ver de qualquer forma o Lindenberg governador, Lindenberg sai do Senado e ele vai ser um desastre. Mas aqui, se nem eles, que são os companheiros de partido, acreditam nele, agora tem um caminho simples aqui, Hélio, por que não expulsam ele do partido? Hein? Eu não sei como é que é o estatuto do PDT, mas expulsem ele. Obrigado.
Juarez do bairro Ipu, parabéns pelo programa. Doutora Tabata e doutora Tânia, eu trabalhei numa empresa de 99 a 2005, só que essa empresa faliu e eu não recebi nada até hoje. Eu queria saber pelas doutoras o que devo fazer. Ô, Juarez, na época que você saiu da empresa, em 2005, você chegou a acioná-la judicialmente? Porque, infelizmente, com relação aos créditos trabalhistas, para você entrar na justiça, você teria o prazo prescricional de 2 anos. Se você, infelizmente, não entrou na justiça, você perdeu o direito de pleitear os seus créditos trabalhistas, exceto o depósito do fundo de garantia. A empresa faliu, não tem problema, entra contra a empresa e depois você pede a desconstituição da pessoa jurídica e vai em cima do patrimônio dos sócios dessa empresa. Tá? Bom, Roosevelt Carvalho de Olaria, parabéns pelo programa, abraço a todos do programa e avisa ao Niedo, Tony, que terça-feira eu vou à comemoração dos 10 anos do programa e vou levar um prato de salgado. Um não, ó, ô Roosevelt. Um não, hein? Vários. Tem que trazer mais. Esse só você sozinho come. Tô brincando, Roosevelt, um abraço, obrigado aí pela participação. Paulo Perissé, parabéns pelo programa. Eu tenho horror a esse comando da saúde do nosso município. Eu fiquei internado no Hospital Raul Sertã e senti na pele. Eu queria saber que, sendo o Luiz Fernando do PDT, será que o Onei Botelho vai participar do governo também? Bom, já está explicado aí, né? Eles execraram ele dentro do partido. Saiu uma nota do Diretório Municipal que eu acabei de ler aqui, não é? Hein, ô Paulo, você deve ter ouvido, tá? O tempo está urgindo aqui, na União daqui a pouco está ligando. Está ligando reclamando. Boa noite, caros amigos. Niedo, Tony, doutora Tapta e doutora Tânia. Com a nomeação para o secretário de saúde do município do Sargento Garcia, como vem sendo chamado pela população, provavelmente ele levou para auxiliar o Zorro. Ao aceitar o convite, o Zorro vendeu o seu cavalo para o vereador Tiririca, que é o Márcio Damasio, que também, segundo comentários, pagou um valor de 50 mil. Detalhe, o Sargento Garcia, além do Zorro, está acompanhado da Zorra, não tem jeito e vai ser total. Qual será o final desse filme? Seu Anderson Saldanha. Obrigado, o senhor foi perfeito, seu Anderson. Juarez do bairro Ipu, parabéns pelo programa. Já foi. Eu já respondi essa. Ah, já? Essa é minha. Aí, Nedo, foi igual a você. Essa é minha, tá. Essa é minha. Ah, já sei até de quem é. Já sei, então vai lá. Essa é minha. Tony, eu queria parabenizar primeiro aos nossos telespectadores, que sem eles não existiria programa. E em segundo lugar, ao Tony Azevedo, a doutora Tapta e a doutora Tânia, que brilhantemente conduziram o programa. Eu, Niedo, agradeço a vocês que mesmo com a minha ausência, deram conta do recado. O programa está maravilhoso. Oba! Ai, que bom! Obrigado, hein? Obrigada. Obrigado, Niedo. Bom, amigos, nós temos uma matériazinha aqui que é de suma importância. Se os senhores se lembram, essa matéria é curta, eu vou pedir a nossa técnica, ao Roberto, que coloque no ponto. Roberto, a matéria do suspiro, Roberto. Por favor. Triste ver, continua esse descaso desenfreado, essa falta de boa técnica em engenharia pública, projetos que não existem, coisas que são feitas assodadamente para predar o erário através desse conluio do governo municipal via Estado. A situação é gravíssima. O que está acontecendo é o seguinte, foi mensurada, aliás, não foi mensurada, estão começando a fazer uma rede de manilhas para captar o maciço do teleférico, onde nós temos vazões mais do que significativas em períodos de chuva, naquela área acima de 28 milímetros. É uma coisa, você sabe que são constantes os alagamentos na praça ali no Baixadão do Suspiro, na General Osório e no entorno ali. Então a coisa é terrível. Não existe um projeto. Os senhores vão observar a caixa de interligação que está sendo feita, uma rede de manilhas ainda subdimensionada para a realidade do maciço.
Eu tive lá cedo agora, quis conversar com o responsável pela obra, porque eu, como cidadão e pagador de impostos, eu tenho todo o direito. Nós, os de bem, nós que estamos aí irmanados com esse descaso todo, com essa lavanderia que se tornou Friburgo. E outra coisa, é uma firma terceirizada, é uma firma que trabalha para Águas de Nova Friburgo, é uma firma que não tem um bom histórico de recomposição de pavimento, de nada, é uma firma que tem causado inúmeros problemas no ir e vir do friburguense. Agora, você vai ver o risco que eles estão colocando e o engodo. Aquilo é para fazer de conta, aquilo não resolve nada. E ainda tem uma prerrogativa, tem um troço pior. Eles devem interligar esta rede subdimensionada para drenar aquela cachoeira hoje existente ali na descida ao lado do antigo tiro de guerra e entre a Capela de Santo Antônio, vão interligar no Córrego do Relógio, na galeria mais vulnerável de Nova Friburgo, que causa estragos à população da Vila Amélia, os moradores da Vila Amélia, ao posto de saúde Silvio Henrique Brown, ali, Vila Amélia, leia-se Bom Pastor, e ainda um pedaço bom da Lagoinha. É um crime fazerem isso. E o pior dessa história é uma firma friburguense se prestar este papel, por incapacidade técnica. É um mal imensurável, em detrimento só do lado financeiro. E essas pessoas que já tiveram, esses titulares dessa firma, que já tiveram cargos públicos, a firma chama-se Lumiar. E você que tem toda a base da boa engenharia, não é? Você estudou na UCP, você vai ver, você vai ficar apavorado. Não precisa nem ser um engenheiro pleno, não precisa ter uma senhora experiência, não. Nós, num outro programa, nós tínhamos falado daquela galeria, uma excelente obra feita pelo governo do estado, 1 ano e pouco após a tragédia, e essa galeria é aquela galeria que captou a cachoeira do Anchieta, e que, segundo o projeto de drenagem da parte baixa aqui do Suspiro, o que aconteceria? Ela adentraria a General Osório e teria uma caixa de interligação ali. Uma galeria de 4x2. Mas agora vamos ver ali a interligação que estão fazendo, a coisa absurda. E o que há de se estranhar também é exatamente quem é que mensurou o diâmetro dessa rede de manilhas. Cadê o projeto? Isso é suficiente? No nosso modo de entender, reconhecedor das águas que vertem do maciço do teleférico, isso aí vai ser inócuo. Cadê o projeto? Foi apresentado o projeto, ninguém sabe explicar onde é que isso vai interligar. Nós podemos presumir, aí vai ser o maior crime contra uma grande parcela da população de Nova Friburgo. Primeiro você olha aqui. Bom, conforme os senhores, nós estamos aqui com problema de horário, o Niedo sempre administrou bem essa questão do horário e nós já estamos aqui com o tempo estourado, mas na semana que vem nós vamos passar essa matéria ao todo. Essa matéria é um dos maiores atos de covardia contra os moradores da Vila Amélia, da Lagoinha e do entorno do Suspiro. Inclusive até aquele bom rapaz da loja de doce, o que está sempre... Sader. O Sader, isso, Gilberto Sader. Esse rapaz que está sempre empreendendo, perdeu tudo na tragédia, recomeçou briosamente, tem um valor danado, vai continuar em risco por essa obra mal feita. Aliás, mal feita não, de falta de responsabilidade. Não existe um projeto, não tem projeto. Eu tive lá ontem e pedi 5 vezes o projeto. E o cara é o zero e viseiro disso. É a firma que faz os remendos de calçamento e asfalto, friburguenses. Que eu tenho aqui uma lista que eu vou ler na semana que vem, de um subprefeito reclamando da concessionária. Mas eles são terceirizados para a concessionária para bater paralelepípedo e passar um asfalto de péssima qualidade. Os senhores sabem como é que estão as ruas de Friburgo. Só o buraco. Doutora? Bom, olha só, chegaram mais 2 recadinhos aqui. Dona Lúcia do Centro, parabéns pelo programa. Eu já era fã do Niedo, agora sou muito mais fã.
Depois desse agradecimento que ele fez ao Tony, a doutora Tabata e a doutora Tânia, mostrou com isso muita humildade. Parabéns, Niedo, você é muita gente. Salomão das Browns. Parabéns, Niedo. A sua generosidade com seus colaboradores é muito bonita. Você sabe que é importante, mas com toda humildade exalta o Tony, a doutora Tabata e a doutora Tânia. Parabéns e volte logo. Quem? Seu Salomão. Obrigado, seu Salomão. Então, amigos, doutora Tânia, suas despedidas. Muito obrigada, Tony, muito obrigada, doutora Tabata, muito obrigada aos telespectadores, obrigada pela essa oportunidade maravilhosa que eu tive aqui hoje, tá? Niedo, um beijo. Doutora Tabata, suas despedidas. Bom, obrigado por participarem mais uma vez do programa, de nos permitirem adentrar ao lar de vocês. Desejo a todos uma grande semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser, com a festa de 10 anos do programa Em Defesa do Consumidor. E do aniversário do Niedo. Não, e o Niedo aqui, né? Com certeza. E o aniversário Bom, amigos friburguenses, longe de mim a pretensão de substituir o Niedo. Ele impôs que eu viesse, que sentasse no meio e que, cercado pelas duas beldades, né? As abaquetes ou as nietes, né? Nós até entramos em tom de brincadeira para esparecer um bocadinho, porque pode parecer para os outros que não, mas para mim é muita responsabilidade. Então eu vou deixar aqui para a população um pensamento de José Saramago, um escritor português fantástico. Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos. Sem responsabilidade talvez não mereçamos existir. José Saramago. Então, meu querido Niedo, eu espero que tenha agradado, espero que tenha alcançado as suas expectativas. E vamos embora, rapaz, semana que vem. Queridos friburguenses, olha, uma boa semana, que Deus os proteja. E vamos ver se aparece uma luz no fim do túnel. Obrigado e boa noite. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978.
Odontomed, centro de tratamento, implantes e estética bucal, equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração, tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed, Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.